Obrigado, Ricardo. Obrigado à Marketeer pelo convite. Começar por dizer que o título desta apresentação pode parecer um bocadinho sensacionalista. Ainda assim, tentei que não tivesse AI no título. Estava à espera que muitas das apresentações que vêm aí tenham AI. Eu fiz questão de não incluir, apesar de, no conteúdo da apresentação, tentei criar alguns vídeos com IA. E posso-vos dizer que consegui 2 que se aproveitem de um universo de 20. E por isso, queria só chamar a vossa atenção, porque a promessa de que isto vai ser tudo feito pelas máquinas, acho que ainda demora algum tempo. Pronto, dito isto, para ter esta apresentação e falar-vos aqui um pouco de Retail Media, achei que seria interessante dar-vos algum contexto do que é que são os pilares de Retail Media e porque é que tem ganho tanta atração nos últimos tempos. E é curioso pensar que os retalhistas, desde sempre, comunicaram com os seus consumidores e colocavam essa capacidade à disposição das marcas. Desde sempre usaram folhetos, desde sempre usaram comunicação em loja e, portanto, porque é que neste momento nós estamos a pensar e estamos a falar de Retail Media, quando parece que ele já existe há tanto tempo? E o que é a realidade, e aqui o primeiro vídeo que criei, é que a posição relativa que os retalhistas tinham na cadeia de distribuição faz com que os momentos de comunicação fossem extremamente relevantes. E vemos este vídeo aqui que tenta mostrar um consumidor dos anos 50. Chamamos a atenção que claramente criado com inteligência artificial, porque vem que o pacote tem duas aberturas para verter o leite. Estes momentos foram sempre extremamente relevantes. E aquilo que mudou, efetivamente, neste processo, para agora falarmos de Retail Media, quando na realidade ele já existe há mais de 50 anos, foi a evolução tecnológica. E a evolução tecnológica fez com que os momentos que eram essencialmente situacionais ou contextuais do passado se pudessem multiplicar e os retalhistas conseguissem falar com os consumidores de uma forma muito mais eficaz. E a primeira transformação que existiu foi essencialmente relacionada com os dados. Mas para isso, ia-vos contar uma história e mais uma vez um vídeo que criei. E este vídeo, foi essencialmente uma criança nos anos 80 a ir à mercearia com a mãe. E vocês veem que a única coisa que o vídeo eventualmente terá acertado foi o facto de eu, na altura, tinha efetivamente ainda algum cabelo. E basicamente aquilo que acontecia era o seguinte: eu ia à mercearia com a minha mãe e o senhor Adelino, o dono da mercearia, sabia exatamente quais eram as maçãs que a minha mãe queria, sabia exatamente que as alfaces tinham que ir num saco separado e quando chegava a época das cerejas, ele punha as cerejas de lado para garantir que a minha mãe tinha cerejas quando chegava a junho. E aquilo que aconteceu mais recentemente com a evolução tecnológica é que aquilo que o Sr. Adelino fazia no seu negócio com 10 metros quadrados está agora à disposição de todos os retalhistas, independentemente do seu tamanho, da sua escala. Todos os retalhistas podem dar uma experiência personalizada e uma capacidade de segmentação e de comunicação com os seus clientes e colocar isso à disposição das marcas. E, portanto, esta capacidade de processar os dados e de recolher os dados é um dos aspectos fundamentais e um dos pilares que neste momento define o Retail Media. Outro aspecto fundamental é a escala. Os retalhistas sempre, e desde o advento da grande distribuição, sempre foram negócios de escala com muitos clientes. A realidade é que esses clientes e a relação com os clientes se manifestava essencialmente nas lojas ou eventualmente nos folhetos que as pessoas recebiam em casa. E aquilo que a tecnologia tem vindo a permitir é uma multiplicação dos momentos de comunicação e de relacionamento com os clientes que os retalhistas neste momento têm, seja através dos seus próprios canais de comunicação, seja outros. E isto faz com que aquilo que era uma vantagem essencialmente situacional das lojas e, eventualmente, mais uma vez, dos folhetos, se multiplicasse, multiplicando-se os momentos de comunicação, de relacionamento, mas também os momentos em que os próprios retalhistas podem recolher dados para melhor perceber aquilo que são os comportamentos das pessoas.
E, por último, o terceiro pilar em que assenta o Retail Media, uma das razões pelas quais se fala agora do conceito, apesar dele, mais uma vez, poder existir já há bastante tempo, é o tema da medição. Aquilo que era um terreno essencialmente exclusivo dos retalhistas pure players online, até há bem pouco tempo, que é a capacidade de medir o impacto em vendas dos seus esforços de comunicação. Neste momento, a tecnologia permite que qualquer retalhista, independentemente dos canais de venda de que dispõe, possa fazer exatamente a mesma coisa. Neste momento é relativamente simples lançar uma campanha e perceber qual é o impacto disso em vendas, tanto nas lojas físicas como nos canais online. E, portanto, falamos essencialmente de três pilares. Por um lado, dados, por outro lado, a escala e, por outro lado, a capacidade de medição. E não é, portanto, de admirar o crescimento que o Retail Media tem tido. Isto são dados dos Estados Unidos, e se consideramos como perímetro Retail Media toda a comunicação digital que os retalhistas fazem, eventualmente a comunicação também nos outros canais, nomeadamente nas lojas, vemos que está a caminhar rapidamente para ter 20% de share do investimento publicitário nos Estados Unidos. Se pensamos só numa perspectiva do digital, caminha rapidamente para ter o mesmo share de investimento de social media. E porque isto não é um fenómeno exclusivo dos Estados Unidos, vemos que na Europa e nos principais países está a acontecer exatamente a mesma coisa. E, portanto, é muito curioso ver, já falamos aqui da capacidade que a Google e o Facebook têm de conhecer o comportamento dos consumidores, é muito curioso ver coisas como estas a acontecer. A Google anunciou recentemente que ia começar a incorporar dados do Retail Media nas suas campanhas de YouTube, exatamente para robustecer a sua proposta de valor para as marcas. E mesmo a Meta está a trabalhar em formas de integração, no sentido de poder trabalhar em conjunto com os retalhistas e garantir que parte deste negócio, por assim dizer, não desaparece, por assim dizer, do seu PNL. E se falamos do Retail Media, essencialmente no âmbito daquilo que são os retalhistas, vemos outros players, mesmo não sendo retalhistas, a entrar nesta área. E basicamente, a aproveitar o tipo de relacionamento e o conhecimento que têm dos consumidores, eventualmente noutras vertentes que até saem fora do âmbito dos retalhistas, e verem que têm todas as condições também eles para lançar um negócio de mídia e acrescentar valor nesta cadeia de relacionamento com os consumidores. Eu ia só pegar numa das observações que o Michael fez há pouco na sua apresentação, e para vos ilustrar isto, não é? Ele dizia, efetivamente, eu pesquiso por comida saudável, mas no fim das contas aquilo que eu vou comprar são hambúrgueres e pizzas. E eu diria que esse é um bom paralelo relativamente àquilo que os dados que a Google e eventualmente o Facebook, se calhar, os dados que lá recolhemos são se calhar as opiniões que os nossos amigos têm acerca daquilo que nós gostaríamos. Mas a grande diferença é essa. Uma coisa são intenções e outra coisa são o que nós fazemos, e eu diria que os dados do Retail Media acabam por transparecer muito mais aquilo que nós fazemos, mais do que propriamente aquilo que são as nossas intenções, e daí o valor que têm. Vou terminar só aqui com uma curiosidade, e esta citação do Mark Zuckerberg, que isto trouxe hoje, porque isto tem literalmente 2 semanas. E eu, quando vi esta notícia há 2 semanas, confesso-vos que me deu alguma vontade de rir. Eu trabalhei há alguns anos na Google e há mais de 10 anos lembro perfeitamente que o pitch que fazíamos aos clientes era: vocês não precisam fazer nada, só têm que nos dizer o que é que querem vender, qual é a rentabilidade do investimento publicitário que querem, quanto é que estão dispostos a pagar por cada conversão, e a máquina vai fazer a mesma coisa. E, portanto, é interessante ver, 10 anos depois, o Mark Zuckerberg a fazer disto com uma grande visão para aquilo que pode eventualmente ser o marketing do futuro. E se nós acreditarmos que com a capacidade que temos de recolher dados, a capacidade tecnológica que temos, que de facto as marcas vão poder
alavancar essa tecnologia, essa capacidade de computação, a capacidade de recolha de dados, e caminhamos para um momento em que a máquina toma todas as decisões, não só de comunicação, mas até de todos os próprios processos de marketing, aquilo que em última análise acontecerá é uma tendência das marcas para uma indiferenciação completa. Não é? E, fechando-se esse ciclo, aquilo que eventualmente poderá acontecer e será expectável acontecer é as marcas terem que voltar efetivamente àquilo que é fundamental nos seus processos de construção e que é tomar consciência que, por muito que se consiga automatizar todos estes processos e se ponha esta tecnologia a trabalhar, nós não vamos estar a falar com máquinas e vamos estar a falar com pessoas. E como já foi também mostrado nas apresentações anteriores, como é que estes dados, como é que esta capacidade de computação nos pode ajudar melhor a perceber o que é que as pessoas efetivamente sentem, quais são as suas emoções e como é que nós podemos efetivamente alavancar isto para que as marcas possam continuar a desenvolver e a relacionar-se com os consumidores da melhor forma. E, portanto, para terminar, independentemente de, neste momento, nós termos estes dados todos disponíveis, podemos atuar sobre eles das mais diferentes formas, com uma capacidade de segmentação granular, como nós nunca eventualmente pensamos. E, de facto, conseguimos automatizar todos estes processos. A realidade é que temos ainda muito para aprender na forma como isto tudo nos pode ajudar a relacionarmos com os consumidores e com as suas emoções. E, no fundo, é esse convite que nós, Endless, gostávamos de fazer para embarcar nessa viagem connosco em conjunto. Obrigado.